Fala, gurizada, beleza aí com vocês? Fala, Vitor, meu consagrado, tranquilo? Calma aí, deixa eu ver as notícias do dia aí do Vincenzo. E aí, Marcos, belezura? Será que não é tão nova, de uns 3 dias atrás, mas é interessante. Ontem deu eu acho que isso daí que o Trump fez não vai virar em nada. Ah, eu acho isso. É que ele não pode forçar uma empresa a vender para outra empresa. E a mão fantasma do Estado, onde fica? Oi, senhor, tudo bem, Ele não senhor? pode forçar, mas ele pode bloquear o aplicativo no país caso não venda. Oi, senhor, tudo bem, senhor? Calma, dona Luara. Oi, dona Luara, tudo bom? Você ainda está Ah, o dormindo? Vitinhos, eu sei lá, o Vitinhos aí não é importante, tem que falar oi pra mim. Tchau. Ele não pode forçar a venda, mas ele pode bloquear o aplicativo no país se passar. Não sei se os Estados Unidos precisa passar pelo Congresso lá as coisas, mas. Mas então, pelo pouco que eu entendo, mesmo se ele proibir o aplicativo, vamos supor, eu proibi o aplicativo de rodar nos Estados Unidos. Ok, é só conseguir, é só você conseguir pegar um servidor de um outro país, baixar o aplicativo e já era. Né? Você consegue burlar essas coisas. Então, não sei se é muito efetivo Sei isso. lá, não sei. É mais uma jogada política, de pressão política, do que outra coisa, né? Bom, sei lá. Só que quem criou a notícia, eu lembrei disso daí e falei. É um compromisso tipo de honra colocar uma notícia por dia na sala. Ah, beleza. Então, galera, vamos lá. Só reforçando aí alguns recados que eu acho que os meus colegas de ontem e de hoje também já foram passando para vocês, tá? Então, a primeira questão que eu acho que alguns devem estar meio aflitos com isso, em relação à recuperação. Não precisem aí ficar temerosos. Semana que vem eu já começo a mandar a recuperação para vocês, já com o prazo que é para vocês me enviarem, tá certo? Eu vou enviar particularmente aí para os alunos que estiverem de recuperação, beleza? Tentar fazer aí da melhor maneira possível. E será via Agenda Edu. Então, eu peço encarecidamente que vocês fiquem de olho aí na Agenda Edu, porque eu vou mandar por lá, não me entregou no prazo, aí a situação vai ficar um pouco mais complicada, ok? Então, o primeiro assunto, que é a recuperação, estamos resolvidos. Segundo assunto, a dinâmica nesse bimestre aqui vai mudar um pouquinho, né? Que agora, nesse bimestre, vocês terão um ponto extra na média, né? Mediante a questão da participação de vocês, né? Tanto a participação em aula, né? Nas lives, né? Fazendo pergunta, respondendo perguntas, quanto também fazendo as tarefas. Bimestre passado, acho que eu nem passei, não passei muita tarefa para vocês, comecei a passar mais tarefa no finalzinho, mas nesse bimestre aí nós teremos uma regularidade de tarefas um pouco maior, que daí eu vou contabilizar aí para esse ponto extra. Dito isso, nós também, a partir da semana que vem, eu vou começar a fazer chamada na aula, tá?
Também para registrar certinho a presença de vocês, que eu vou considerar a presença para esse ponto extra, beleza? Isso eu estou falando que eu vou fazer na minha aula. O que os outros professores vão fazer, aí eles vão negociar com vocês. Deixa eu ver o que mais. Vou tentar trazer, principalmente para as aulas de sexta, que geralmente são um pouco mais curtas em relação a conteúdo, trazer alguns outros recursos na aula para a aula se tornar um pouco mais dinâmica e vocês também conseguirem participar um pouquinho mais da aula. Eu estou trabalhando aqui ainda vendo o que dá para encaixar, né? Porque também a gente tem que, além de tudo, né, fazer as coisas, mas dar conta aí do conteúdo, beleza? Uma coisa que vai acontecer bastante, a gente já observava isso no bimestre anterior, mas que agora vai ficar mais forte ainda e que eu vou considerar por exemplo, estou aqui explicando a matéria, né, e tal, e geralmente eu pego e faço uma pergunta para alguém aleatório, né? Então vamos supor aqui que eu estou falando, aí vou lá e pergunto: Arthur, fala sobre tal coisa. Aí o Arthur me deixa no vácuo, tanto por áudio quanto pelo chat. O que eu vou deduzir? Que o Arthur ele não está prestando atenção na minha aula. Tá? Vocês têm o direito, óbvio, de não ligarem a câmera de vocês. Eu até acho melhor vocês ligarem a câmera, porque fica parecendo mais sala de aula mesmo. Mas, se eu perceber aí, vou fazendo as perguntas, perceber que vocês não estão participando, aí também esse pontinho extra aí será prejudicado. Então, vai ser mais ou menos isso que vai funcionar durante o bimestre. Lembrando sempre, gente, que esse ponto é um ponto extra, tá? O fato de não fazer significa que você não vai ter esse ponto extra, simples assim. E que vocês já podem ver que ajuda, um ponto extra ajuda muito lá na hora de fechar a matéria, beleza? Alguma dúvida, questionamento, aflição em relação a isso que eu apresentei agora? Olha, por exemplo, agora eu estou deixando para vocês falarem, ninguém está me respondendo, eu estou agora. Não, senhor. Não, senhor. Beleza, então. Que mais? Gente, alguém deve estar pensando assim, mas professor, eu tenho vergonha de ligar a minha câmera, ou vergonha de liberar o microfone e falar. Gente, vocês podem mandar a resposta, fazer a participação de vocês via chat. E se não quiser ainda mandar para todo mundo, vocês conseguem ainda mandar o chat direto para mim. Né? Então, aqui assim, tem todos os elementos possíveis para vocês participarem. Senhor, eu só estou com uma dúvida. Hoje. O negócio da atividade avaliativa vai ser uma só para cada 3 semanas, né? A gente junta para fazer aquela que vai para o Galileu, você está falando? Que apareceu que vai ter, que a nota vai sair lá, né? Isso, a gente junta as 3 atividades avaliativas que vocês vão fazer em 3 semanas e forma uma nota. Ah, tá, entendi. Daí, se eu não me engano, a última nota pega as 4 últimas semanas. Tá, é isso mesmo. Tá certo? Então, por isso que eu falei que é muito interessante vocês como posso falar, se dedicarem para ter esse ponto extra, porque numa semana você foi mal, né, numa atividade, isso pode prejudicar na sua média. Daí você ter lá aquele pontinho extra, você está participando, dá aquela ajudada, beleza? Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Bom, galerinha, como vocês podem ver aí pela apostila de vocês, a gente já começa o módulo 11 sobre um assunto polêmico. Não é tão polêmico assim, não. Depende aí da mídia sensacionalista que eles assinam. É sobre a Guerra Fria. Mais uma vez, como vocês podem perceber, na apostila de vocês, a gente faz esse recorte geral primeiro, no comecinho do bimestre, para depois ir para uma parte do Brasil dentro desse recorte geral. Tá? Então, a gente vai estudar a Guerra Fria. Né? Dentro da Guerra Fria, aí,
a gente vai estudar... Nossa, as guerras não vão entrar aqui, a Guerra da Coreia. A gente vai ver aí todas as consequências da Guerra Fria, blá, 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 e aí depois a gente volta para o Brasil. Então a gente vai pegar depois o que está acontecendo no Brasil nesse período de Guerra Fria. E nós começaremos a perceber que algumas coisas que acontecem, em especial o golpe em 64, que dá início ao regime militar, é influenciado pela Guerra Fria. Tá? Então, por isso que é importante sempre a gente fazer esse resgate aí sobre a Guerra Fria. Beleza? E por que, professor, a gente deve estudar a Guerra Fria? Porque foi um fenômeno mundial que influenciou muito o que acontece hoje. Então, esse negócio... Eu vou tentar interromper aqui, mas esse negocinho verde aqui, não acho que não dá para tirar. É do compartilhamento da tela mesmo. Não sai, né? O Bruno, vê se saiu agora. Saiu? Ah, então beleza. Então, como eu falei, é importante estudar a Guerra Fria, porque se hoje nós vivemos em um mundo globalizado, é porque em algum momento, né, o mundo ele foi polarizado, bipolarizado, e hoje se quebrou isso. Tá? Então, para a gente entender o hoje, é necessário a gente dar uns passos atrás. Também é uma máxima que eu costumo falar. Para a gente entender o presente, a gente precisa analisar o passado. Tá? Isso é meio que um fato. Pois bem, antes de falar o que foi todo o processo histórico certinho, eu gosto de começar a Guerra Fria dando a definição de Guerra Fria. Por quê? Seja alguns por motivo de brincadeira, seja alguns porque não conseguem entender realmente o termo, eu sempre vejo em correções de atividades ou em correção de prova, erro em relação ao conceito, à conceitualização de Guerra Fria. Então, o que foi a Guerra Fria? Então, se você está lá aí com o Word aberto para escrever as anotações ou com o seu caderno, anota aí. A Guerra Fria foi um conflito indireto entre União Soviética e Estados Unidos. Professor, você pode repetir? Posso repetir, sim. A Guerra Fria foi um conflito indireto entre União Soviética e Estados Unidos. Alguém precisa que eu repita de novo? Porque vai continuar ainda a definição. Vírgula, uma vez que essas potências mundiais nunca declararam guerra entre si. Então, professor, o que significa tudo isso que você me falou? Justamente, o nome recebe Guerra Fria porque foi uma fria, tipo, não teve guerra em si, conflito bélico, tá? É mais ou menos aquela questão, né? Vamos supor, o Murilo, né, moleque arteiro, né, gosta de ficar tentando aí com as pessoas, fez um desenho mal feito. E é uma coisa que o Murilo não faz, porque os desenhos do Murilo são muito bonitos, ele é um artista nato, tá, Murilo? Obrigado. Continue assim. Mas Obrigado. o Murilo ele acaba fazendo um desenho mal feito. Eu vou exagerar aqui no exemplo para vocês verem como que é a situação. Da mãe do Bruno. E o Bruno ele tem um temperamento mais nervoso. E ele não vai deixar barato. Daí ele pega e fala assim, Murilo, na saída eu vou te bater. Né? Sabe aquela bem coisa de pré mesmo, né? Te pego na saída. Só que os dois ficam lá, então não, na saída vai ter, não sei o que tem que ter lá. Termina a aula, os dois vão embora vazados, chega no outro dia, não, porque eu vou no intervalo, você vai ver,
sempre um ameaçando bater no outro, um ameaçando brigar com o outro, mas não acabam brigando entre si. Eles podem até deixarem de ser amigos, virarem a cara um com o outro, influenciar os seus círculos de amizade, mas entre eles nunca brigaram de fato. Pode ser que o Bruno e o Murilo façam o João Vitor e o Vitor brigarem entre eles, mas o Murilo e o Bruno em si nunca brigarem. Entendeu? Pode ser que o Murilo chegue e fale assim, tá vendo, João? O Vitor lá anda com o Bruno, não sei o que tem. Você não sabe o que eles falaram. Sabe aquela mina lá que você tá olhando? Ih, rapaz, é melhor você começar a ver essas coisas aí. E por outro lado, então eu estou exagerando nos exemplos e tal, mas para vocês entenderem como é que foi a Guerra Fria. Recebe esse nome justamente de Guerra Fria, porque os principais países envolvidos, que são Estados Unidos e União Soviética, nunca chegaram a declarar guerra entre eles, ok? Por isso que é Guerra Fria. A gente pode falar que é muito mais uma guerra ideológica, de imposição ideológica. Alguém que é um pouquinho mais antenado às coisas deve estar pensando na seguinte questão. Mas, professor, se os Estados Unidos e a União Soviética nunca entraram em guerra, por que teve a Guerra da Coreia? Por que teve a Guerra do Vietnã? Por que teve a Guerra do Afeganistão? E por aí vai. Beleza. O fato é que, como eu falei, eles nunca declararam guerra entre si. O governo americano nunca declarou guerra ao governo soviético e vice-versa. Isso não quer dizer que eles não fomentaram guerras em outros governos. Tá? Então, se a gente pegar, se eu não me engano, a gente mais para frente vai ver sobre a questão da Coreia do Norte. Deixa eu pegar aqui, a Coreia do Norte, Coreia do Sul. Isso mesmo, veremos aí na página 13. Então, o que acontece? A Coreia do Norte falou assim, vou me tornei socialista, a Coreia do Sul, vou me tornei capitalista, e aí, então, os Estados Unidos e a União Soviética falaram assim, olha, para ver, Coreia do Sul se arma, Coreia do Norte e tal, até o momento que os dois acabaram brigando. Os dois acabaram entrando em guerra. Aí o que acontece? Os Estados Unidos falam assim, eu vou proteger a Coreia do Sul. A União Soviética, por sua vez, pega e fala, já eu vou proteger a Coreia do Norte, entendeu? A mesma coisa acontece com a guerra do Vietnã, tá certo? Então, eles se envolvem nos conflitos de uma forma indireta. Melhor dizendo, eles entraram, o exército norte-americano, o exército soviético, até entraram em conflito. Pessoal, eu vou pedir encarecidamente para aqueles que estão com outro nome poderem colocar aqui. Não sei se agora já não aparece mais, mas tinha aparecido uma pessoa com outro nome. Coloquem os próprios nomes, fazendo por favor, que apareceu e já saiu aqui. Pois bem, então, continuando. Essa parte vocês entenderam bem essa questão deles não entrarem em guerra entre si, mas fomentarem outras guerras. Tá certo? Dúvida até então? Não, senhor. Não, Não tenho. Beleza. Professor, quando é então que começa a Guerra Fria? Logo após a Segunda Guerra Mundial. Tá? A gente poderia até mesmo falar que, acho que se não fosse a Segunda Guerra Mundial, ter ocorrido a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria provavelmente teria sido a Segunda Guerra Mundial. Porque eu acho que seria quase que inevitável, do jeito que estava a situação, ter um conflito mais enérgico. Isso aqui, óbvio, gente, é uma análise minha. Ter um conflito mais enérgico entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas vamos lá. Eu fiquei aí um bom tempo parado, a minha memória enferrujou um pouco, e eu preciso, então, de algumas ajudas. Ô, Vitor, meu consagrado, tranquilo? Acho que você tem que falar pelo chat, né? Seu microfone que está sempre bugado. Estou te esperando no chat, Vitor, para você responder. Aí, dá sinal de... Opa! Cara, eu esqueci aqui, mas quais foram os países que cercaram a Alemanha na Segunda Guerra Mundial? Isso porque é um assunto que, teoricamente, vocês gostaram, né? Segunda Guerra Mundial. Teoricamente, porque eu não sei se todos gostaram, né? Alguns se manifestaram que gostaram.
Mas então, Vitor, quais foram os países que cercaram aí? Não adianta ficar demorando para responder para procurar no Google, não. Cara chato, né, Vitor? Ô, Vitor. Isso, eu acho que ele quer pastar o bastão. Né? Não lembra, Vitor? É fácil, Vitor. Mas vamos lá, então. Vamos. Murilo, você levantou a mão, fala então, Murilo. Dei misclick. Hã? Cliquei sem querer aqui. Vicenzo, espera um pouquinho aí, calma aí. João Vitor, você lembra? Ô, senhor, não faço a mínima ideia, senhor. Não faço a mínima ideia. Pera aí, ó, calma. Eu fiz até umas anotações no dia dessa aula. Só que, senhor, pera aí, eu vou dar uma olhada, tá? Calma aí. Calma aí, então deixa eu ver outra pessoa aqui. Ô, Júlia, você sabe? Eu perguntei quais foram os países que cercaram a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Você não sabe, Júlia? Ninguém lembra, gente. Eu acho que eu sei, senhor. Quem falou isso que acha que sabe? O Lucas. Fala, Lucas. União Soviética, Estados Aham, Unidos, França e aham. Reino Unido. Isso mesmo. Era só vocês terem lembrado dos aliados, gente. Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial? Os aliados. Então, quem fazia parte dos aliados foi os caras que cercaram a Alemanha. Mas, professor, se a gente está falando de Guerra Fria, por que eu preciso entender sobre o cerco da Alemanha? Calma, meu jovem Padawan, há muito que vocês têm que saber sobre o caminho da luz. Pois bem, chega lá na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética vai cercando a Alemanha pelo leste europeu. Dentro disso, o Exército Vermelho, e isso é importante vocês já terem em mente, invade alguns países do leste europeu. Já pelo oeste, nós temos que as tropas dos Estados Unidos, França, Inglaterra, vão pressionando a Alemanha, né, vão cercando a Alemanha pelo lado oeste. Mas só que quais são as duas potências bélicas dos aliados? Os dois maiores países, as duas maiores potências bélicas do lado dos aliados? Justamente Estados Unidos e União Soviética. Basicamente assim, se a gente fosse falar, quem sai, né, com a medalha de ouro da Segunda Guerra Mundial são os Estados Unidos e a União Soviética. Por quê? Os Estados Unidos representa assim, olha, um dos países que fez os aliados chegarem até a Alemanha, cercarem Berlim, né? Chegarem, se não me engano, os Estados Unidos foram um dos primeiros a chegar a Berlim, alguma coisa assim. Já a União Soviética foi um dos primeiros países a chegar ao bunker do Hitler, ou à sede do partido nazista, tanto que tem até uma foto muito célebre de um cara do Exército Vermelho enfincando a bandeira da União Soviética. Então, veja, os Estados Unidos e a União Soviética, eles saem como, vamos colocar assim por dizer, os grandes países vitoriosos. E se a gente for fazer uma análise, a gente pode falar que na Segunda Guerra Mundial, além de toda a questão racial, além de toda a questão imperialista, de expansão que a Alemanha queria fazer, nós temos um conflito político ideológico já na Segunda Guerra Mundial. Em que sentido? Tá? Lembra que a Alemanha e a Itália, elas são países cujo regime político é um regime totalitário de extrema-direita. No caso aqui a gente pode falar o nazifascismo, que surge como oposição ao liberalismo econômico dos Estados Unidos e ao socialismo da União Soviética. Então imagina só um cenário se a Alemanha e a Itália tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial. Nós provavelmente teríamos um aumento do totalitarismo no mundo. Tá certo? Dentro dessa perspectiva. Por quê? A Alemanha ganha assim, ó, tá vendo como o meu modelo político dá certo. Ok? Então, a Alemanha nazista e a Itália fascista perdendo, o que é demonstrado para o mundo?
Gente, o totalitarismo não dá certo. O nazifascismo é um regime fadado ao fracasso. Desculpa. Com isso, nós temos que a União Soviética e os Estados Unidos agora começam a competir para fazer com que o mundo copie seu modelo. No caso, a União Soviética, ela quer difundir e espalhar o socialismo. No outro lado, os Estados Unidos, ele quer difundir e propagar toda a cultura capitalista, ok? Aqui eu não faço juízo de valor entre um e outro, e é interessante que durante essas aulas vocês também não o façam. Ok? Embora vocês podem tomar suas posições e por aí vai, isso é até saudável, mas é importante vocês não fazerem juízo de valores, tá? Então, você quer isso, você, na verdade, está querendo vender o seu produto. Qual que era o produto, de novo, qual que era o produto da União Soviética? O socialismo. Qual que era o produto dos Estados Unidos? O capitalismo. Alguém já deve estar meio acelerado, deve estar pensando assim, professor, quem ganhou a Guerra Fria? No modo geral, a gente pode falar que nenhum dos dois ganharam a Guerra Fria, tá? Como eu já falei, geralmente nesses tipos de guerras, essas coisas assim, ninguém ganha. Mas, hoje, ainda existe União Soviética? Essa pausa é para vocês responderem, tá? Não, Não. senhor. Não. Se dividiu em vários Hoje- países. Não. Uma perna já era. Hoje, no mundo, quantos países a gente pode falar que são comunistas, que são socialistas, raiz mesmo, hardcore? Um ou dois, talvez? Poucos. China e Coreia. A gente Acho que pode falar Venezuela e assim, Coreia do Norte. 2, 3 no máximo, tá? Porque a China, dentro desse modo, tá, gente? Óbvio que é a minha análise, mas a gente pegar, a China ela é socialista na política, mas a economia da China já é uma economia capitalista. Isso a gente não consegue mais observar. Embora tenha o controle do Estado e por aí vai, não vem em discussão isso. A Coreia do Norte ainda é um regime mais interventor e tudo, né? Mas mesmo assim a Coreia do Norte, a economia também já é um pouquinho mais voltada para o capitalismo. Cuba é um dos últimos países que era socialista hardcore mesmo, mas tem feito todo um processo de reabertura, tá? Então a gente pode entender que, a grosso modo, a União Soviética acabou sendo derrotada na Guerra Fria, tá? E isso é importante, gente, a União Soviética. Por quê? Se a gente pegar e falar o socialismo, é de uma certa forma mentiroso, porque se a gente pegar, até hoje a gente tem a visão socialista no mundo, tá? A gente tem até uma readaptação do socialismo, beleza? Sim, Cuba sim. A gente vai ver ainda, né, dentro desse módulo, dentro desse bimestre, mas Cuba se torna socialista. Tá? A Revolução Cubana de Fidel Castro é uma revolução socialista, beleza? Não é à toa que Cuba ela teve embargos econômicos, sofreu embargos econômicos dos Estados Unidos. E aí, gente, só para título de curiosidade aqui, para finalizar essa parte introdutória sobre a Guerra Fria, a Guerra Fria não ficou apenas no cenário político-militar, tá? Político econômico, político-militar e por aí vai. Ou no cenário ela é uma guerra no cenário ideológico, tá? Em todo amplo aspecto do conceito ideológico. E nós temos toda uma questão da cultura da Guerra Fria, que a gente pode falar assim, por dizer. Como assim, professor? Os Estados Unidos, se a gente pegar o seguinte, os norte-americanos por si, né, eles são competitivos. Tá? Eles são, óbvio que eu estou generalizando aqui, mas é um país extremamente competitivo. Por um outro lado, os soviéticos também eram competitivos, né? Você tem essa questão da competitividade ser muito grande. Então, mano, os caras que competiam nos esportes, é só vocês pegarem aí as Olimpíadas que foram feitas depois da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim aí, vocês não podem ver que os quadros de medalhas, Estados Unidos e União Soviética estão muito próximos, tá? Seria o que hoje a gente pega e fala de Estados Unidos e China, né? Às vezes Estados Unidos, chegou uma época que, né, Estados Unidos e Cuba e por aí vai, mas eles investiam muito no esporte, isso era
isso era uma coisa que eles investiam pesado, os dois países, tá? Por quê? Era onde eles iam fazer o nome deles, tá? Quer queira, quer não, os dois países investiam muito também em educação, os dois países investiam nisso, e você tinha essa questão. Então, nos esportes você tem essa animosidade. Tanto, galera, que a título de curiosidade, a disputa esportiva dos caras foi tão grande, que até mesmo, como você sabe, eu gosto de xadrez e tal, até mesmo na disputa do Mundial de xadrez, você tem uma disputa Estados Unidos versus União Soviética. Para quem tiver curiosidade, é só vocês assistirem o filme do Bob Fischer, né, que foi um dos melhores jogadores de xadrez aí do mundo, que consegue ganhar o Mundial de um cara da União Soviética. E ele consegue ganhar esse Mundial até mesmo no... Oi? Era Kasparov, né? Não consegui escutar. Não, o Kasparov ele é atual, ele ganha do Spassky, tá? E era até mesmo no momento que a Federação Internacional de Xadrez era basicamente controlada pela União Soviética, tá? Só a título de curiosidade, que o Kasparov ele até mesmo saiu da Federação de Xadrez por causa desses controles que você tinha aí da Federação. Para quem não gosta de xadrez, mas gosta da cultura pop, gente, se vocês já usaram, se vocês já viram alguma coisa da Liga da Justiça, X-Men, vamos colocar Batman, Superman, Quarteto Fantástico, Vingadores, qualquer coisa dos quadrinhos, em especial Marvel e DC, vocês consumiram alguma coisa relacionada à Guerra Fria. Embora esses quadrinhos já existiam bem antes. Se vocês pegarem, por exemplo, a graphic novel, Batman Cavaleiros das Trevas, tanto a parte 1 quanto a parte 2, você consegue perceber o discurso de Guerra Fria ali. Se eu não me engano, tem uma HQ também que mostra como seria um Superman sendo da União Soviética. Isso tava tendo bastante durante a Segunda Guerra Mundial, tipo, eu via que tinha uns desenhos, tipo, do Pato Donald, sei lá, desenho do gênero, Também. que, tipo, denegria a imagem de japonês, tipo, por conta da Segunda Guerra Mundial. Não, isso também. A Disney, ela vai ser uma... Opa, mandei a mensagem errada aqui, Arthur, sem querer, esqueci que estava... Se você pegar aí o X-Men, cara, até mesmo aquele lá que fala sobre a primeira classe, né? Lá você pode pegar o cenário de fundo que eles estão falando, os escândalos dos mísseis de Cuba, Guerra Fria. Deixa eu ver aqui mais. Entendi. Se você pegar, deixa eu ver aqui, me fugiu da cabeça, eu tinha usado um exemplo. Um desenho clássico, dois desenhos clássicos que retratam muito essa questão de Guerra Fria e tal. Popeye, que é um desenho da época também, e Pica-Pau. Se vocês pegarem os personagens, por exemplo, o Leôncius, né, ele vai representar basicamente embora depois falar é suíço e por aí vai, mas ele também, o Pica-Pau, ele tem alguns personagens, né, que vão representar aí um carinha mais socialista, né, mais voltado para a União Soviética. Se você pegar o Popeye, você tem o Popeye, ele é o estereótipo do marinheiro norte-americano. O Brutus, ele é o estereótipo de um urso, né? E vocês conseguem perceber aí mais. Eu estou pensando aí para tentar mostrar para vocês em alguma aula como a gente percebe essa referência da Guerra Fria na cultura pop. Vamos continuar aqui, que a gente tem bastante coisa ainda para ver. Até aqui tranquilo, né? Sem maiores dúvidas. Tranquilo. Sim. Pois bem, então, gente. Como eu falei, nós temos uma bipolarização do mundo. Se hoje a gente fala em globalização do mundo, se hoje a gente fala que... Se hoje a gente pega e fala que o mundo está conectado, naquela época não era bem assim que funcionava a coisa. Naquela época, ou você era meu amigo ou você era meu inimigo. Em que sentido? Ou você
socialista ou você era capitalista. Bom dia, Entendeu? professor. Não... Tudo bem? Oi? Alguém falou alguma coisa aí que eu não consegui prestar atenção? O Gabriel falou bom Professor, dia, eu o acho. Gabriel falou bom dia. Ah, tá. Bom dia, Gabriel. Tranquilão? Professor, então, eu queria tirar uma dúvida. Oi. Então, eu queria saber o que é a polarização entre o capitalismo e o socialismo. Isso, Gabriel, essa é uma boa pergunta que eu já vou explicar agora. Porque basicamente é o seguinte, a gente pode dividir o mundo, Gabriel, em dois grandes blocos econômicos, tá? Já em geografia, vocês já chegaram a ver globalização? Porque senão eu estou adiantando uma outra matéria e que vai complicar Já, ainda mais a sir. cabeça. Vocês já estudaram globalização, tá? Uma das características da globalização não é a criação de diversos blocos econômicos. Por exemplo, a gente tem o Mercosul, a gente tem a União Europeia, a gente tem a NAFTA, não tem esses blocos econômicos? Sim. Então, o que eu estou falando da polarização do mundo é basicamente falar o seguinte: só existia dois blocos econômicos naquela época. Ou você era do bloco capitalista, ou você era do bloco socialista. Isso que é a polarização. Agora eu vou explicar como é que ocorreu essa polarização. Inicialmente ocorre na Europa, tá? E aí a gente vai ver que essa polarização acaba se espalhando para o mundo todo. Tá? E ao longo do bimestre, dessa primeira parte do bimestre, a ideia é mostrar para vocês como é que ocorreu isso. Mas vamos lá. Como eu falei, a União Soviética, ela, para encurralar a Alemanha, obviamente, ela foi invadindo alguns países, tá? Saiu por aqui, foi passando aqui, só para vocês... Esse não ficou legal. Ela foi passando aí por alguns países para poder encurralar a Alemanha. A gente viu que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha em si ela foi dividida entre os aliados, né? Então, cada país ali recebeu a sua parte. Pois bem, o que a União Soviética chega na hora de fechar esses acordos e tal? O que a União Soviética ela fala? Olha, eu quero que fique sob a minha influência os países no qual o Exército Vermelho invadiu. Tá? Então, assim, aqueles países que estavam sendo dominados pelos nazistas, que eu consegui liberar, tá? Que eu consegui libertar, eles passaram a fazer parte sobre a zona de influência da União Soviética. Ok? Aquilo que nós poderíamos chamar de Europa Oriental. Tá? Nesse cenário, toda vez que eu falar Europa Oriental, me referir a Oriente nesse cenário aqui, eu estou me referindo a socialistas. Beleza? Não quer dizer que todo o Oriente é socialista, mas dentro da Guerra Fria, vocês podem entender aqui, quando eu falar Europa Oriental, Alemanha Oriental, Berlim Oriental, Oriente socialista, Ocidente capitalista, tá? Então, Europa Ocidental, Alemanha Ocidental, Berlim Ocidental, então são capitalistas, beleza? Então, dentro desse acordo, os aliados perguntam assim, nada mais justo, tá? Então, Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, Iugoslávia e Albânia passaram a fazer parte da zona de influência socialista. Tá? De um modo geral, a gente pode falar que o leste europeu passou a fazer parte da influência socialista. E aqui a gente precisa fazer algumas observações. Tá? Esses países que vocês estão vendo aqui, que estão de vermelho, né? Então, Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária, e até mesmo aqui a Albânia, eles ficaram sob influência direta da administração da União Soviética. Como assim, professor? Eles mantiveram o status deles como repúblicas, eles mantiveram o status deles como países, tá? Mas o controle político desses países estava sob responsabilidade da União Soviética.
Como assim, professor? Eu ainda não entendi. Então, vamos lá. Quem mandava na Polônia era o Stalin. Quem mandava na Tchecoslováquia era o Stalin. Stalin mandava na Hungria. Stalin mandava na Romênia. Stalin mandava na Bulgária. Embora Stalin também mandava na Alemanha Oriental. Embora esses países mantiveram seus nomes, isso que eu estou querendo falar, tá? Também aqui na questão da Albânia. O único país que vai fugir um pouco disso é a Iugoslávia. Teve alguma mensagem aqui no chat? Deixa eu pegar aqui e já... O que foi, Marcos? Ah, tá, beleza. Então, o que eu estava falando é o seguinte. Essa última parte que eu estava citando era a questão, assim, né, de que esses países, né, Polônia, que fizeram parte da zona de influência da zona de influência socialista, esses países, eles mantiveram o seu nome, tá? Mantiveram o seu território, mas eles tinham que obedecer às determinações da administração soviética, ou seja, eles tinham que obedecer Stalin, ok? O único que foge disso é a Iugoslávia. A Iugoslávia, como vocês podem ver pela legenda, é o único país que será socialista, sofrerá a influência da União Soviética, mas se manterá autônomo. Por que disso? Porque o Exército Vermelho não invadiu a Iugoslávia. Tá? Então, em outras palavras, a Iugoslávia está assim, não quero ir para o lado dos Estados Unidos, mas não vou ser sua capacha, União Soviética. Eu vou me manter aqui socialista, bonitinha, tranquilinha, mas, né, não vou fazer essa palhaçada aí que Bulgária, Romênia e Hungria e por aí vai estão fazendo, ok? Conseguiram entender aqui? Sim. Sim, senhor. Alguns devem estar se Sim, reparando, senhor. mas, professor, está falando de Tchecoslováquia, Iugoslávia, mas, na moral, eu não vejo mais esses países. Realmente, esses países, né, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia, não existem mais. Eu sempre esqueço quais são os países que eles deram origem. Eu sei que da Tchecoslováquia, um desses países foi, obviamente, a República Tcheca. Da Iugoslávia, eu sei que tem a Sérvia, Montenegro, Croácia, se eu não me engano, Ucrânia Kosovo. também. Hã? Kosovo. Kosovo é de lá também? Então, agora eu não lembro quais são, mas eu sempre confundo, porque da Tchecoslováquia, eu acho que sai a Eslováquia, da Iugoslávia sai a Eslovênia, alguma coisa assim também, mas eu não vou na TV. Mas aí é só você... Alô? Alô, galerinha. Eu queria saber se era só eu que Oi. tava travado. Eu também achei. Tipo, a internet Nossa, tinha não caído travou? já. Ai, que Pensei que o ruim. meu tinha bugado, né? O PC dele morreu. Acho que o senhor saiu. Ele saiu, daqui a pouco ele volta, provavelmente. Gente, que horas são? Ah, não. Acho que Bom ele não dia. volta, não. Ô, Murilo, bota o Clash Royale. Manda mensagem pra ele. Podia não voltar, velho. Nossa, sono, velho. Murilo, compartilha sua tela. Óbvio que eu vou fazer isso. Cadê o Clash Ele Royale? desabilitou. Laura, olha. Joga Eu já Clash. tentei já, ele tirou. Mas, Juliana, é que eu te mandei mensagem porque eu não sabia quem era. Aê, Ô, Murilo, Daí joga eu um Clash falei com a Royale pra Júlia. nós. Mano, eu sabia que era ela. Ah, não, ele entra no TikTok. Ele falou que não lembrava. Assim. Olha, que ódio. Eu sabia, só tava escrito Júlia. Eu vou lá saber quem é. Não, É deixa porque eu o botei hiper na brasileiro. pressa. Moé. Oxe, como que o Murilo consegue ou não? Ah. É que ele é o host. ele é o host, eu acho. Agora é o Gabriel. Agora o Gabriel pra ela.
Júlia, eu tô puta. Júlia. Viu? Tá gravando a reunião, sabia? Ô, Júlia, vê o que eu te mandei no WhatsApp, caralho. Ah, tá. Calma aí. Tá, Bom, vai. quem que falou? Juliana ou Laura? Ah, tá, Juliana. Eu, Juliana, quem mais? Ah, tá bom, já vi. A Luara tá mandando mensagem pra Júlia agora. É que a voz tá igualzinha. Galera, eu encerro a Pô, tem reunião ou nada a não? ver. Vai se ferrar, cara. Ah, não, larga aí. Vai que ele quer voltar. Daqui a pouco começa a aula de matemática. Tem aula de matemática? Não é Não é de português? matemática, né? O que que é? Português. Ai, credo. Piorou. Eu só queria dormir, velho. Cala a boca, Júlia, idiota. Ai. Tá mesmo. Não dá pra limpar. Nossa, que vacilão, mano. Foda. Bom dia, Emílio. Oi, Sor, tudo bem? Ah, ele voltou, gente. Caiu aqui a internet. Tudo bem, Sor? Ah, Tranquilo? Já até mandei mensagem pra Por que, você. não, enfim, tava melhor. Por que, enfim, a hipocrisia aí? O que aconteceu? A gente vai jogar Clash Royale, senhor. Triste, senhor. Já tava quase abrindo, ó. Uhum. Você Gente, então saiu do vamos aqui, bagulho, velho? só finalizando aqui, como eu estava falando, né? Você vai ter a repartição da Alemanha só. Acho que ele caiu de novo. Não, ele tá aí ainda. Hoje tá banho. Caiu. Sor. Acho que ele caiu de novo. Né? Nossa, velho, que bosta. Ô, vou sair, velho. Vou sair, velho. Ele caiu, pô. Aí, Nossa, mano, que bosta. Ô, liga o screen Tá share. bom. Mano, quem que é o bagulho, mano? Liga o Não, o screen senhor share. ainda tá na sala. Não tá não? ai, que Ah, voltou. saco. Ele tá assim. Derrubar esse cu desse computador. Agora o Gabriel é o anfitrião. Ô, Gabriel, Só, abre o Gabriel. screen share, mano. O meu Sor, ele tá com roxo. Gabriel, passa pro Souza. Nossa, o senhor tá com Não, problema? passa não, vai dar merda. Não, passa pra mim aí, velho. Pô. Aí, vamos do jogo. Não sabe o que é engraçado? O Mas professor passar o último, entra, ele joga um ele fica Valorant. falando. Na hora que ele começa a passar a aula, daí cai. Podia ter caído no começo, né, Cala a velho? boca, se ele estiver ouvindo, ô imbecil. Acho que eu deixei. Até o Zoom cansou dele. Ô, João, se ele estiver ouvindo, você aí falando isso. Agora, tá gravando, velho. Você falou. Ô, deixa eu sonhei. Caralho! Não, vocês não sabem. Eu sonhei. Júlia, isso aí é macumba, tá? Ó, eu sonhei que você tinha voltado pra escola, mas eu não sabia que você tinha voltado. Daí, eu sonhei que a gente tava numa lanchonete e a gente começou a falar mal do Emílio. E daí, ele se demitiu. Nossa, que tristeza. Ai, mano. Gabriel, fecha a porta. Depois apareceu o sonho do João. Olha, talvez no gravando, isso né? seja um sinal. Gente, vocês Eu são maldosos. quero ter déjà vu. Ai, cala a boca. Que isso? O quê? Barulho Nossa, de desenho. meu. Ah, tá, é a TV. Ah, Nossa, meu, você é macumbeiro, hein, mano? Olha. Não, mas eu voltei ontem, eu não voltei hoje. ai, a Renatinha. Eu não sabia que você tinha voltado, porque ontem eu não entrei. Meu, a Juliana falou assim. A Juliana falou assim: amanhã eu te mando o link pra você entrar. Eu falei, ah, beleza, né?
Aí deu 8 Amiga, e nem pouco, eu cadê a nem merda eu. chuveira? Eu falei, nossa, eu Eu já tava na não sabia aula, como que eu filha. entrava. O bom de Não, você não terça é que estava a na primeira aula, aula você é não 10 entrou horas. ontem. Não, é verdade, eu não fui na aula, na primeira aula ontem, fiquei com Eu preguiça. não fui nenhuma. Bela abertura de Naruto, eu gostei Pergunta bastante. Só não valendo um volta. ponto. Acho que Qual o vou ter que nome do encerrar meu mesmo. vizinho? É muito boa a abertura de Naruto. Pergunta valendo ponto. Qual o nome do meu vizinho? Que? Cala a boca, cara. Hein? Julia não fala com nada. É, morre Acho que ela ouve vozes. Essa foi Nárnia. Oxe, menino, ui, qual é o nome do meu vizinho? Ei, Gabriel, você pode silenciar ela. Se você for Vou o falar host, sim. Cala a boca. Nossa, cadê você, velho? Tá todo mundo chapando na aula. Ai, caralho. Caralho. Como que é o nome do seu vizinho, Matheus? No chat. Nossa, Gil. Tá risado, Me dá né? medo às vezes. Nossa. Psicopata, né, mano? Não é esse não. Dá medo. Fazia tempo que eu não ria. Eu ficava O chutando. João é o tipo de pessoa que eu sempre pensei que ele ouvia vozes, sabia? Por quê? Que ele ri pro vento, mano, é uma engraçado. Oi? Pô, Você falando ri em do ouvir voz, eu vento, queria mano. fazer aquele bagulho lá das vidas passadas, mano. Isso é mó legal. Que isso? Souza, que programa tu usa? Voice emoji. Se baixar voice emoji Erraram. hackeado no Google, foda-se, tem tudo O lá. Matheus do nada, mano. Erraram. Ai, É velho, Janete. o inferno, caralho. Puta que pariu. Sua figurinha é demais. Oi? Eu ficaria exatamente assim, amiga. Eu ficaria exatamente assim se acontecesse isso comigo. Você tem aquela lá, dá uma sugada? Não. Olha essa. Dá pra ouvir meu celular pitando de mensagem da Juliana. Areia. Essa figurinha é muito Depois boa, vocês falam ninguém da minha gosta. risada, olha isso, mano. Cala a boca, João. Ai, minha internet tá ruim. Eu tenho do Shrek correndo e do Shrek dançando, tá bom? Eu tenho daquela menina grávida. Olha essa, amiga. Tem duas tontas. Mano do céu, você tem problema. Tem uma figurinha ali, bem pequenininho. Deus? Nem fudendo. Quem tá no TikTok? Eu nem sabia que essa música era do TikTok. É. Será que eu consigo encaixar esse cara aqui, amigo? Não. Não tá carregando. Nossa. Puta, vadia, safada, vagabunda, chata, pobre, desgraçada, prostituta, rapariga, Eu vou mandar uma esquisita, figurinha pra vocês, esquizofrênica, figurinha. cadeirante, feia, aleijada, aloprada, atropelada, burra, idiota, cachorra, cadela, presidiária, puta, filha da puta, degenelada, gorda, paranoica, louca, doida, sem amigos, monoteta, professora, corna peluda, arrombada, sem bunda, descabelada, vaca, imbecil. Tem velha, rampeira, meretrix, paquita mal.
tá mal comida. Ela brincada, chuva, sua mãe é uma puta, sua merda, sua bosta, sua pouca cuzona com preto. Que bosta. A Garcia que decorou Vai esse tomar áudio no cu. inteiro. Nossa, eu te deixa deixei eu ver. falar com o Souza, desculpa. Não tô falando disso daí não. Eu tô falando que, tipo, eu mandei a figurinha e eu mandei errado. Isso aí, Júlia. Isso aí, Júlia. Eu fiquei triste agora, mano. Júlia, é nosso plano, Júlia. É nosso plano. Me mutaram, olha que trairagem. Quem que é o host desse bagulho aqui? Alguém consegue passar o host, mano? Eu queria streamar a tela. Gabriel, cara. Olha esse Gabriel, mano. Olha. Esse áudio. Olha a Garcia, amiga, falando. Ela decorou tudo, cara. Ela tem problema. Simpatia, safada, vagabunda, esforçada, pobre, desgraçada, prostituta, rapariga, esquizofrênica, cadeirante, feia, aleijada, no prato, atropelada, burra, idiota, cachorro, cadela preta. Eu vou mandar pra você. É muito grande. Ah, o Júnior acordou, cara. Saco. Mano, me mutaram de novo. Eu não vou nem falar nada. É a puta do... Também quem que você acha que é o host? É o Gabriel, mano. É óbvio. Parece Tadinho, acho que ele não tem raiva de mim. Engraçadão esse cabelo. Ô, Júnior. Você tá fazendo aí? Tem problema? Nossa, 22 segundos de áudio, Juliana. Pelo amor de Deus. O teu preto. Você vai pôr desenho baixinho, né? Ai. Top. Gente, o professor não vai voltar, não. Ai, eu vou sair. Falta 3 minutos pra começar outra aula. É, então. Mas se a gente continuar com o bagulho aqui encerrado, ela não vai conseguir começar outra aula. A outra vai ser de quê mesmo? Português. Ah, não, Nossa, Ju, verdade, deixa né? Eu já logo falei, nossa, vai ter aula com a Emily de novo, aí que eu lembrei. Nossa, nada a ver. Ela nem olha na minha cara mais. Ela não tá na escola mais? Ela não olha na minha cara mais. Ah, tá. Nossa, que surpresa, né, Ju? Poxa, eu estou muito surpresa com isso. Nossa. Por favor, cara.